Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu vou mostrar para vocês mais um modelo de corações, mais uma sugestão para o Dia das Mães. É um modelo em vagonite, ele é mais simples porque está em um pano de copa, então o pano de copa tem a faixa de etamine mais estreita, então eu bordei apenas uma fileira de corações e 2 faixas decorando. É um bordado delicado, rápido e fácil de fazer. Usei um pano de copa da marca Daler, coleção Vigo. As linhas são meadas da Anchor. Usei cores que combinam com a faixa decorada que já vem no pano de copa. A cor mais escura é o 895 e a cor mais clara é o 893. São tons de rosa. Usei a tesoura e a agulha número 18 para bordado. Vou começar o bordado de baixo para cima. A primeira carreira do bordado, eu vou bordar em linha reta. Então, a medida da linha é 1 vez o tamanho do tecido, deixando na lateral uns 3 dedos de sobra para fazer o arremate. E vou iniciar da parte do meio do tecido. Estou na parte de baixo do tecido, aqui começa o etamine. A primeira carreira de pontos desse etamine, que tá bem encostada aqui, ela está mais apertada. É uma carreira que está mais difícil de bordar. Então, eu vou pular ela e começar na segunda carreira de pontos. Aí, sobra um espacinho aqui. Eu vou passar a linha. E eu vou dividir a linha. Eu vou deixar metade da linha para um lado e metade para o outro. Como eu falei, a gente vai bordar em linha reta nessa primeira carreira. Então, é só pegar os pontos da direita para a esquerda, e pegando todos os pontos da carreira, até terminar o etamine. Dessa forma. Os pontos que estão um na frente do outro. Para fazer o arremate, é só entrar com a agulha dentro da bainha. Vou sair aqui na lateral, vou puxar a linha. E vou entrar com a linha de volta, perto do lugar de onde ela saiu. Entro aqui, saio com a agulha aqui no meio. E puxo a linha novamente. Agora, é só cortar. E a linha ficou presa lá dentro. Eu faço esse mesmo arremate para todas as carreiras do bordado. Para continuar o outro lado, porque nós começamos do meio, eu vou virar a minha toalha de cabeça para baixo. E continuo o bordado da mesma forma, da direita para a esquerda, em linha reta. Para a próxima carreira, o tamanho da linha é 2 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Vou pegar o ponto que está encostado na carreira anterior, e de forma que ele fique no meio de 2 pontos. Então, eu tenho aqui, eu estou no meio do tecido, eu tenho 2 pontos, o pontinho que fica no meio e encostado. É o ponto que eu vou passar a linha. De forma que não sobra nenhum espaço aqui no meio. Vou dividir a linha, deixando metade dela para um lado e a outra metade para o outro. A linha passou aqui, então, eu venho 2 pontos para frente, 1 ponto, 2, e entro no primeiro acima, esse aqui.
Agora, eu vou mudar o sentido do bordado. Eu vou pegar a agulha na mão esquerda, porque eu vou entrar da esquerda para a direita, no ponto de baixo, abaixo desse que eu passei a linha. Entro no ponto que está abaixo, esse aqui. Mudo o sentido do bordado de novo, volto a bordar da direita para a esquerda e entro no ponto de cima novamente. Eu vou fazer uma argola, uma argolinha. Assim, bem redondinha. Agora, eu passei a linha aqui no ponto de cima, eu vou contar 2 pontos para frente e 1 para baixo. Então, 1, 2 para frente e 1 para baixo. E vou passar a linha. Passei a linha no ponto de baixo, vou contar 2 pontos para frente e pegar 1 ponto para cima. 1, 2 para frente e 1 acima. Passo a linha. Novamente, eu mudo o sentido do bordado para fazer a argolinha. Vou entrar no ponto de baixo, da esquerda para a direita. Volto no ponto de cima, da direita para a esquerda. Fiz mais uma argolinha. Então, vai ser sempre uma argolinha, vou descer, vou subir, faço uma argolinha. Agora, eu vou descer, passei a linha aqui no ponto de cima, conto 2 pontos para frente, 1, 2 para frente, entro no ponto de baixo. Vou para cima, conto 1, 2 para frente, entro no ponto de cima. Vou fazer a argolinha novamente. Entro da esquerda para a direita no ponto de baixo. Volto da direita para a esquerda no ponto de cima. Vou descer. Venho 2 pontos para frente, 1, 2, e pego o ponto de baixo. 1 ponto para frente, 2, e pego o ponto de cima. E agora, faço mais uma argolinha. Essa é a sequência dessa carreira, eu vou fazer até o final. Para fazer o outro lado, então, eu virei a toalha de cabeça para baixo e passei a linha nesse ponto, conto 2 pontos para frente e 1 para baixo. Agora, estamos bordando, fazendo o mesmo bordado, só que de cabeça para baixo. Então, eu acompanho o bordado que eu já fiz. A argolinha, então, fica para cima. Então, eu pego o ponto de cima, entro da esquerda para a direita, trocando o sentido do bordado. E volto da direita para a esquerda no ponto de baixo. Aí, a argolinha ficou igual, do mesmo modelo. Venho 2 pontos para frente e 1 ponto para cima. Novamente, eu conto 2 pontos para frente, 1 ponto para baixo. E aqui, eu faço a argolinha novamente, para cima. Essa é a sequência para a gente terminar essa segunda carreira. A próxima carreira, ela será igual à carreira anterior, só que espelhada, né? Eu vou fazer ela para cima. Então, eu estou aqui no meio do bordado. Esse ponto que está para baixo, eu vou contar. Esse aqui do meio eu pulo, eu venho no segundo acima dele. Passo a linha e divido, metade para um lado, metade para o outro.
E a quantidade de linha é a mesma, né? 2 vezes do tamanho do tecido que eu vou bordar. Agora, eu vou descer no ponto da argolinha, vou compartilhar o ponto com a carreira de baixo. E vou fazer a argolinha para cima. Então, eu troco o sentido do bordado, vou entrar no primeiro ponto acima, da esquerda para a direita. Volto no ponto do meio, da direita para a esquerda. E assim ficou uma argolinha para baixo da carreira anterior e uma argolinha para cima. Vou subir, então, já tem esse ponto aqui embaixo, é só contar, pulando o ponto de cima, vou no segundo. Volto no ponto da argolinha. Pego o primeiro ponto acima, mudando o sentido do bordado, da esquerda para a direita. E volto no ponto que está no meio, da direita para a esquerda. Vou no ponto de cima, segundo ponto acima desse que passou a linha. Volto no ponto do meio para fazer argolinha para cima. Entro no primeiro ponto da esquerda para a direita. Volto no ponto do meio, da direita para a esquerda. E pego o ponto lá de cima. Volto no ponto do meio para fazer a argolinha. Essa é a sequência dessa carreira. Para a próxima carreira, eu vou passar uma linha reta, como foi feito na primeira carreira. Então, a medida da linha é 1 vez o tamanho do tecido. E vou pegar a carreira em que o ponto da carreira anterior fica encostado e intercalado, não sobrando nenhum espaço entre as carreiras. São esses pontos que eu pego para passar a linha reta. Então, é só seguir pegando os pontos que estão um na frente do outro, dessa forma, da direita para a esquerda. E o bordado vai ficando assim. Para iniciar os corações, eu localizei o meio do tecido. Então, aqui está a marcação do meio. Tem um ponto que passou a linha na carreira anterior, a linha reta, eu vou contar pontos em paralelo com ele, mas daqui do meio do tecido. Então, eu vou contar o ponto número 1, 2, e vou entrar com a linha e a agulha no ponto número 3. Agora, eu aumentei a quantidade de linha para 3 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Estou começando pelo meio do coração, pela ponta de baixo. Então, eu já começo com aquela pontinha. Vou fazer um ponto 8 para baixo. Então, passei a linha nesse ponto, contei 3 pontos para cima. Vou descer no primeiro ponto, entrar da direita para a esquerda. E voltar no ponto de cima, passando a linha pelo mesmo ponto que ela já passou. Passo pelo ponto de cima e já posso pegar o ponto da frente. Esse ponto que está para baixo formou um número 8, então, ele é chamado de oitinho. Vou começar a subir, passou a linha aqui. Eu venho no primeiro ponto acima, pego ele e o próximo. Vou subir 4 vezes, pegando de 2 em 2 pontos, mas na quarta vez eu tenho que pegar 3 pontos. Então, subi uma vez, subo mais uma vez, pegando 2 pontos,
Primeiro ponto acima, pego ele e o próximo. Subo no primeiro ponto acima, pego ele e o próximo. Então, já subi 1, 2, 3. Na quarta vez, eu vou pegar 3 pontos, mas começo pegando 2, porque eu faço um oitinho para cima. Então, eu pego 2 pontos. Para fazer o oitinho para cima, é só entrar no primeiro ponto acima, normal, da direita para a esquerda, e voltar no ponto de baixo. Já pego o ponto da frente também. Então, temos na ponta do coração um oitinho para baixo e aqui no meio um oitinho para cima. Começo a descer, desço no primeiro ponto, pegando 2 pontos, desço 4 vezes, só que na quarta vez eu pego 3. 2, desço no primeiro ponto, pegando 2 pontos. 3, desço no primeiro ponto, pegando 2 pontos. E 4. Aqui eu pego 2 pontos. Faço um ponto oitinho para baixo. Venho da direita para a esquerda, normalmente. Entro novamente no ponto de cima e já pego o próximo. Começo a subir de 2 em 2 pontos. Então, eu subo uma vez, 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui eu faço um ponto oitinho para cima, entro no ponto de cima, volto no ponto de baixo e já pego o próximo. Então, aqui é a metade de um coração, aqui eu já tenho um coração inteiro, que eu vou fechar depois aqui em cima. Começo a descer, e é essa a sequência. Vou descer 4 vezes, pegando de 2 em 2 pontos, faz o oitinho na parte de baixo. Desci 3, 1, 2, 3, aqui na quarta vez, eu pego 2 pontos, faço o oitinho para baixo. Volto no ponto de cima, já pego mais um. Começo a subir de 2 em 2 pontos, 4 vezes, 1, 2, 3, 4, faço um oitinho para cima. Essa é a sequência, então, vou fazer até o final. Quando você virar para fazer o outro lado, é a mesma coisa. Próxima carreira do bordado, eu vou usar um tom de cor-de-rosa, mais claro do que esse aqui que eu usei anteriormente. Agora, eu vou fazer o contorno dessa carreira, é a parte interna do coração. Eu tenho 2 pontos aqui embaixo, carreira encostada. Vou começar por esses 2 pontos. Então, eu vou subir de 2 em 2 pontos. Venho no ponto que está acima desse que eu passei a linha, pego ele e o próximo. 2 pontos, então. Subo mais uma vez, pegando o ponto de cima e o próximo, e contornando. Vou subir novamente, pegando o ponto de cima e o próximo. Subo no primeiro ponto, entro nele no próximo.
E aqui no ponto 8, eu vou pegar 2 pontos na parte de cima para fazer o contorno dele. 2 pontos aqui, então, em cima do ponto 8. Começo a descer de 2 em 2 pontos, entro no primeiro ponto abaixo, pego ele o próximo e vou descendo, fazendo todo o contorno. Pego o ponto de baixo, entro nele, no próximo, ó, a carreira fica bem encostada. Ponto de baixo, pego ele e o próximo. Vou descendo e fazendo todo o contorno. Aqui, nessa parte de baixo, continuo o contorno. Eu tenho 2 pontos nesse meio, onde tem o ponto 8 para baixo. Pego esses 2 pontos também. Começo a subir de 2 em 2 pontos, como foi feito aqui. Sempre pegando o primeiro ponto acima do ponto que passou a linha. E assim, eu pego 2 pontos. Então, essa carreira todinha é subir e descer, pegando de 2 em 2 pontos. Não tem erro. E fazendo todo esse contorno. E aqui no 8, eu pego 2 pontos. É essa a sequência dessa carreira, apenas contorno, bem fácil. Próxima carreira, eu continuo com esse rosa mais claro, porque eu vou fazer ainda a parte interna do coração, só que para cima. O tamanho da linha nós podemos diminuir, pode ser 2 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Aqui é o meio do bordado, vou localizar os pontos que eu vou bordar. Tem esses 2 pontos que passou a linha aqui embaixo. Eu vou contar pontos livres, então, pontos livres para cima. Próximo ponto para cima, os 2 próximos pontos, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4. 4 pontos para cima, pontos que estão sem linha, né? Sem bordar e em paralelo. Vou passar essa linha, dividi-la metade para um lado, metade para o outro. Quem achar mais fácil, pode começar daqui, porque eu vou compartilhar pontos aqui também para fechar o coração. Então, eu peguei 2 pontos aqui no meio, eu vou subir logo no primeiro ponto, pegar mais 2 pontos. Vou subir mais uma vez no primeiro ponto e aqui eu pego 3 pontos. Vou descer no primeiro ponto, pegando 2 pontos. E agora, eu vou compartilhar os 2 pontos com a carreira anterior. Então, desci e peguei mais 2 pontos. Quem achar melhor, pode começar de uma ponta, assim, ao invés de começar no meio. Vou subir lá no primeiro ponto, pegando 2 pontos. Subo novamente e pego 3 pontos. Vou descer aqui no primeiro ponto abaixo, pegando 2 pontos. Desço mais uma vez, pegando 2 pontos. Vou subir, pegando 2 pontos. E agora, eu subo, pegando 3 pontos. Desço, pegando 2 pontos. E cheguei na parte em que eu compartilho 2 pontos com a carreira de baixo. Então, é essa sequência, ó, aqui nós temos já um coração inteiro. Aqui é a metade e aqui o inteiro.
E para finalizar os corações, eu volto a bordar com o rosa mais escuro, e a quantidade de linha é 2 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Nessa carreira, vamos fazer o contorno da carreira mais clara, e nesses espaços que ficam para baixo, eu faço ponto oitinho em todos eles. Então, iniciando aqui pelo meio do bordado, toda vez que eu tenho ponto oitinho, eu tenho 3 pontos com o oitinho no meio. Então, eu já pego aqui no canto um ponto, 2. Vou passar a linha e dividi-la. Faço o ponto oitinho para baixo, então, eu desço no primeiro ponto e volto no ponto de cima. E já pego mais um, totalizando 3 pontos. O ponto oitinho ficou aqui no meio. Todos os pontos oitinhos serão para baixo. Vou contornar, vou subir lá no primeiro ponto, e para contornar 3 pontos, eu tenho que pegar 4 pontos. Então, aqui em cima são 4 pontos. Desço novamente, pegando um ponto, e já vou no segundo para fazer o oitinho. Desço no primeiro ponto, para fazer o oitinho para baixo. Tá bem aqui no meio, esse ponto. Volto no ponto de cima e já pego o próximo. Mais um ponto oitinho. Aqui na parte de cima, eu pego 4 pontos. Desci, pego 2. Faço o ponto oitinho para baixo. Volto no ponto de cima e já pego o próximo. Em cima, eu faço o contorno, pegando 4 pontos. Vou descer, pegando 2 pontos. Fazendo o ponto oitinho no meio. Subi, pego mais um ponto na frente. E em cima, 4 pontos. Essa é a sequência dessa carreira. Então, eu tenho ponto oitinho no coração, aqui nas partes laterais do coração e no meio do coração. Todos os espaços fazemos esse ponto oitinho. E estão prontos os corações e a faixa da parte de baixo. Vou repetir essa faixa aqui nesse espaço da parte de cima. E como que eu vou começar, né? Aqui na parte de baixo, a distância entre a faixa e o coração foi de 1 ponto. Eu tenho um ponto aqui, vazio, entre o coração e a faixa. Eu vou deixar esse mesmo ponto vazio na parte de cima também. Então, aqui é mais ou menos o meio, né, do bordado. Tem o ponto do coração, eu localizo um ponto para cima, vazio, e começo no próximo. Então, nesse próximo aqui, eu vou iniciar aquela faixa, começando pela parte que eu bordo em linha reta. Continuo no cor-de-rosa escuro. A medida da linha é 1 vez, então, o tamanho do tecido. Então, é só bordar em linha reta. Depois que terminar essa parte, iniciar o bordado em que a gente faz as argolinhas, né? Vou descer, fazer argolinha, descer, fazer argolinha, faço a parte de cima e finalizo com a linha reta.
Quem quiser, quem não lembrar como que se faz essa parte do bordado, é só voltar lá no início do vídeo em que eu estou explicando essas carreiras. E esse é o bordado pronto, e espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistem os vídeos e peço para quem não for inscrito se inscrever aqui no canal. Ótima semana para vocês, até o próximo bordado!